Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, esse vídeo de número 83, ação e reação. Nós já estamos terminando esse capítulo, que é o capítulo 4. No capítulo 5º, que é o próximo, que será o próximo capítulo, almas enfermiças. Quero dizer, almas enfermas. Então teremos muito que trabalhar no próximo vídeo, no próximo capítulo. Mas ainda temos que terminar o capítulo atual. Alguns recém-desencarnados, né? Então aqui, voltando duas linhas, depois de atravessarem imensos domínios do espaço, em fração infinitesimal de tempo, imaginemos agora o pensamento, André. Imaginemos agora o pensamento. Força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz, emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos. Então vejamos. Em fração infinitesimal de tempo, imaginemos agora, André, o pensamento. Então nós já estudamos até aqui nos vídeos anteriores e já tentamos esclarecer esparsamente, porque tudo é impossível. Então vejamos. Agora, imaginemos agora o pensamento, André. Força viva e atuante. O pensamento é força viva e atuante. 24 horas. Os cientistas não no plano físico, porque não existe no plano físico aparelhos capazes de registrar o pensamento, quantas vezes um ser humano normal pensa. Aí você pode me fazer a seguinte pergunta: mas para você, o que seria um ser humano normal? Um ser humano normal, para nós, seria aquele ser humano que já conseguiu, de acordo com os desígnios de Deus, entender boa parte dos desígnios de Deus. Tanto é que esse ser humano normal, ele não julga tanto, pois veja bem, normal, pois ele não julga tanto, ele não acusa tanto. Um ser humano normal, pode-se dizer que um ser humano normal, ele conseguiu entender o que Sócrates nos disse: conheça-te a ti mesmo.
Então vamos dizer que um ser humano normal, em 100%, ele conseguiu entender o que Sócrates quis nos dizer. Conheça-te a ti mesmo. Então, um ser humano normal, para nós, ele consegue entendê-lo. Pelo menos uns 2%. Ele já conhece ele tem conhecimento sobre ele. Eu posso dizer que eu me conheço 2%. Esse é um ser humano normal. Aí você pode me dizer assim, mas isso é você que está dizendo? Ou é uma estatística humana? Ou é uma estatística espiritual? É óbvio que é uma estatística espiritual, pois o ser humano ele não tem capacidade de avaliar nada. Não existe na Terra aparelhos capazes de avaliar quantas vezes um ser humano pensa por dia, pois o que nós vamos dizer aqui agora é do plano espiritual e não do plano físico. Então vejamos, um ser humano normal, então ele tem conhecimento de si próprio 2%, de 2 a 3% ele conhece a si próprio. Então um ser humano normal, ele não só tem 2, 3% de conhecimento de si próprio, como também ele é uma pessoa 2% disciplinado, é uma pessoa 2% com excelente caráter, 2% com excelente moral, 2%. E isso é um ser humano normal. Um ser humano normal é também, podemos classificar aqui um ser humano normal, aquele ser humano disciplinado, 2%. Então ele é portador de 2% de disciplina. E também autocontrole, 2% de autocontrole. 2% de benevolência, 2% de indulgência, 2% de amor, 2% de caridade, enfim, 2% de cultura, 2% de caráter, 2% de moral, 2% de índole. E isso para nós é um ser humano normal. Então, mais um item. Um ser humano normal é um ser humano que possui 2% de controle financeiro de sua vida. Ele é uma pessoa 2% autodidata. Enfim, tudo nele é 2% a mais. Agora vejamos bem. Eu, por exemplo, eu não possuo nem 0,5%. Então eu não posso dizer que eu sou um ser humano normal, porque eu não sou uma pessoa disciplinada. 2%. Então eu não posso me incluir nessa classe de seres humanos disciplinados, de seres humanos normal. Pois bem, o ser humano normal, ele sabe o que quer. Ele não é aquela pessoa indecisa, 2%. Ele sabe o que quer. Ele não se faz de vítima. Ele nunca se sentiu vítima. Ele não fica vitimizando. Com ele é ou não é e pronto. Então vejamos.
No plano espiritual, os cientistas no plano espiritual, eles possuem aparelhos que conseguem eles medir os impulsos do pensamento, de quantas vezes o ser humano no corpo físico, um ser humano normal, quantas vezes um ser humano normal no corpo físico consegue pensar em 24 horas. Então, eu te faço essa pergunta. Em 24 horas, um ser humano normal, quantas vezes ele consegue pensar por dia? Aliás, um dia de 24 horas. Em 24 horas, quantos mil pensamentos um ser humano normal consegue pensar por dia? É um ser humano normal. Segundo a estatística no plano espiritual, de acordo com os cientistas os quais nós temos contato, um ser humano normal na Terra, porque existe seres humanos normal na Terra. Existe duas classes, o normal e o estrambelhado, né? Existe. Então, o ser humano normal, ele consegue pensar por dia de 85 a 86 mil vezes em 24 horas. Isso são estatísticas dos cientistas no plano espiritual que mede tudo. Muitas pessoas podem ignorar essa questão, faz parte aqui do livro. Mas vejamos, em Marte, existem aparelhos que lá eles não só medem, aliás, não só fotografa o pensamento dos seres humanos na Terra, como eles conseguem fotografar os sentimentos dos seres humanos. Isso encontra-se numa obra de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Por isso que é gostoso estudar, por isso que é gostoso ter conhecimento, né? Porque nós vamos logo mostrando o autor e o médium. Então é óbvio que pelo fato do médium é impossível, não tem como duvidar. Nós vamos duvidar de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier? De forma nenhuma. E também o espírito, né? O autor, Humberto de Campos, ou como queiram, muitas pessoas, Irmão X. Nessa visita que lá esteve, ele, abreviando a história, ele, num diálogo com os seres lá de Marte, eles levaram ao conhecimento dele que lá eles possuem um aparelho que, quando eles viram esse aparelho para o lado da Terra, eles não só conseguem fotografar o pensamento dos seres humanos, como também eles conseguem fotografar os sentimentos dos seres humanos. Agora, imagine você pensando em uma leitoa assada. Pense nesse instante numa leitoa assada de 24 a 25 de dezembro. Eles conseguem fotografar não só o teu pensamento ali, a leitoa que você pensou, como também o teu desejo, o teu prazer, o teu gosto, o teu paladar. Por que nós estamos dizendo isso? Justamente para complementar o que nós estamos dizendo a respeito do pensamento aqui que nós estamos tratando nesse maravilhoso capítulo. Então é natural que às vezes muitas pessoas
por falta de conhecimento, eles até ignorem. Mas é preciso ficar bastante atento com relação a estas questões, pois, veja bem, olha só. Imaginemos agora o pensamento força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz, pois eles dizem que a luz ela viaja 300 mil quilômetros por segundo. É lógico que o pensamento ele viaja 1000 vezes mais rápido do que a luz. É óbvio. Isso é indiscutível. Mas, com relação ao pensamento, não é? Você pode pensar assim. Isso uma pessoa normal, 86 mil vezes a pessoa pensa por dia. Em 24 horas. Sim, uma pessoa normal. E uma pessoa estrambelhada. Quantas mil vezes ela pensa por dia? Eu confesso a você que esse número eles não me forneceram. Por quê? Porque é óbvio que uma pessoa estrambelhada ela deve pensar o equivalente 10 vezes, 20, 30, 40, 50 vezes 86 mil vezes. Porque uma pessoa estrambelhada só pensa no que não presta. Você há de convir que esta é uma realidade. Principalmente aqueles portadores de mente vazia, que nada fazem, pois os bons espíritos nos aconselham. Mente vazia é oficina daquilo que não presta. No bom ditado, mente vazia é oficina do diabo. Essa é a realidade. Porque quando percebe os espíritos das trevas, né, que a pessoa está na inatividade, não está fazendo nada, não está... Enfim, eles chegam e alojam e ali eles introduzem 1 bilhão de sentimentos e sentimento é reflexo do pensamento. Sentimentos são reflexos de pensamento. E se não são reflexos do pensamento, eles são matrizes de posteriores pensamentos. Tanto de uma forma quanto de outra, uma hora um acaba se transformando no outro. Então, por que nós estamos dizendo isso? Vejamos mais um item. Olha só. Força viva e atuante, velocidade supera a luz, emitindo por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos. Emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos. Vamos raciocinar a respeito desse item maravilhoso aqui? Você acredita em mandinga? Eu vou começar usando esses termos. Você acredita em macumba? Você acredita em feitiçaria? Você acredita no mal que a pessoa faz a outra pessoa? Você acha que o mal que uma pessoa faz a outra pessoa é capaz de matar aquela outra pessoa? É capaz de destruir aquela outra pessoa? É capaz de, enfim, arruinar com aquela outra pessoa? O que você me diz? Você acredita que é capaz ou não? Uma pessoa paga para acabar com o teu casamento. Uma pessoa paga para acabar com o teu emprego.
Você acha que isso é possível? Você já teve tempo demais para pensar. Pois, se você disse que sim, você acertou. Pois se você disse que não, você também acertou. Pois nós vamos tentar explicar, porque isso é muito relativo. Pois veja bem, olha aqui. Imaginemos agora o pensamento força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz, emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos. Vamos trabalhar isso aqui agora, dentro do processo relativo e complexo. Veja bem, eu vou me colocar nessa posição para você entender mais fácil. Você é uma pessoa casada, bem-sucedida, então, tudo bem. Você casou com o homem que você queria, você casou com a mulher que você queria, você tem tudo, pois bem. Então alguém chega e me paga para mim destruir a tua vida. Então, você entende que eu estou me colocando na posição para você entender. Porque essa não é a nossa posição aqui na Terra, não. Nós estamos aqui só para ensinar essas questões. Então alguém chega e me paga. Me paga adiantado, me dá o teu nome, o nome do teu marido ou o nome da tua esposa e pronto. E eu parto para cima daqueles espíritos que trabalham comigo nessa equipe, nessa empreitada. Tudo bem. Esses espíritos todos, eles me obedecem. Esses espíritos são meus escravos. E automaticamente eu sou escravo deles. Porque nesta existência eles podem atuar como meus escravos, me obedecendo. Mas quando eu deixar o corpo físico, eles me pegam e me transformam através da zoantropia e da licantropia, eles me transformam naquilo que eles bem querem. Porque aqui de certa forma, eu torturo eles. Eu transformo eles em escravos, porque esses espíritos são escravos de seres humanos ignorantes sem conhecimento. Mas depois que eu desencarno, a roda de Samissal, ela vira e me pega de surpresa. Aí eu me transformo num cobaia deles, num escravo deles. Mas tudo bem. Então eu pego, invoco esses espíritos e levo ao conhecimento deles, tudo bem, eles me obedecem. Então aquela equipe de espíritos, eles vão até a tua casa. Se eles chegarem na tua casa e encontrar você e o teu marido, ou você e tua esposa, fiéis a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima. Se eles percebem que vocês amam o outro, porque o amor é o maior de todos os elixir. O amor é o maior de todos os antídotos. Então, se eles percebem ali a presença da fé, do amor, da união, da benevolência, da indulgência, do respeito, do carinho mútuo, enfim, se eles percebem que o casal está 100% perfeitamente, imunologicamente, espiritualmente, mentalmente, sentimentalmente perfeito, eles não conseguem destruir aquele casal. Eles não conseguem. Eles procuram tudo quanto é defeito. Fantasia na cabeça de um, fantasia na cabeça de outro, ilusão, desejo, vontade disso, vontade daquilo, cobiça de um, cobiça de outro. Eles procuram nela se ela paquera homens aí pra rua, nele se ele paquera mulheres aí pra rua. Eles procuram tudo. Quando eles não encontram, é igual um imã, contrário, repele. E obviamente, eles perdem
porque eles encontraram uma resistência de amor e de seriedade, de sinceridade, de fé imensa naquele casal. Agora, se eles chegam no teu lar e encontra bebida, cigarro, mau humor, desunião, cobiça, desejo, fantasias, ilusões, ódio, mágoa, ressentimento, não benevolência, não indulgência, não aceitação, não paciência, excesso de orgulho, excesso de egoísmo, de inveja, de arrogância, e outros itens mais negativos, eles conseguem sim implantar naquele casal energias que, com o passar do tempo, o casal mesmo auto se destroem. Porque é preciso entender que não são os espíritos das trevas que destroem as pessoas. Eles apenas encontram a pessoa já destruída e eles só dão a mãozinha para que elas adiante um pouco mais aquele tempo. Então pensemos, se o casal daqui 5 anos, conforme eles estão, daqui 5 anos eles vão se separar naturalmente, as trevas aproveitam o ponto fraco deles para que eles se separem daqui 2, 3, 4, 6 meses. Então observe que não são as trevas que destroem o casamento de ninguém, é a própria pessoa que auto-contribui para que as trevas os auxiliem a serem destruídos. Vamos para o próximo vídeo.